Bom, gente, estamos aqui com o Dr. João Lucas, nosso cardiologista oficial. E nós vamos falar de um assunto que é interessante para você que é mãe. Nós vamos falar sobre cardiologia pediátrica. Quando o seu bebê nasce com alguma doença, né, cardiológica, por que ele nasce com isso? Quais as consequências dessa criança? Quem que você deve encaminhar, né, se esse bebê tem esse problema, né, no coração? Né? A gente vai estar explicando, tirando alguns mitos que existem sempre, que a gente morre de medo. Né? Todo mundo, toda mãe, meu Deus, seu filho nasceu. Aí a gente quase desce o chão, abre um buraco no chão e a gente que enfia dentro. Por quê? De medo. Mas eu estou aqui com o Dr. João Lucas. Doutor João Lucas, eu sei que você não atua muito na área da cardiologia pediátrica, mas você pode esclarecer a mãe, até no pré-natal, quando ela está grávida, para saber por que acontece isso, quais são os tipos de anomalias que nascem em crianças. Seja bem-vindo. Bem, olá a todos. Importante tocar nesse assunto, né, Daniela? Porque realmente é um assunto que traz uma certa ansiedade, uma aflição para as mães, para os pais, né, de uma criança portadora de uma cardiopatia congênita. Então, infelizmente, algumas alterações genéticas, né, da mistura do cromossomo do pai com o cromossomo da mãe, essa mistura pode não dar certo, e você tem algumas alterações genéticas que vão levar a uma má formação. Essa má formação pode ser do sistema ósseo-muscular, pode ser do sistema nervoso central, pode ser do sistema gastrointestinal. Existem vários tipos diferentes de má formações. E essa má formação pode ser do sistema cardiovascular. Então, tanto o coração quanto os vasos sanguíneos podem não ser tão bem formados. E dependendo do grau da cardiopatia, do grau dessa manifestação, a doença pode ser muito importante e já manifesta nos primeiros minutos de vida. Algumas delas, infelizmente, são incompatíveis com a manutenção da vida. Mas, graças a Deus, a maioria delas são doenças que são contornáveis, que são tratáveis. E o indivíduo pode até nem ser tão sintomático logo ao nascimento. Para vocês terem uma ideia, tem algumas cardiopatias que o indivíduo nasceu com um coração com um pequeno defeito, que só vão se manifestar com 30, 40 anos de idade. Então vai depender muito de qual é essa má formação, para a gente saber quando e como que ela vai se manifestar. Doutor João Lucas, tem crianças, por exemplo, que ao nascer eles já passam por uma cirurgia, né? E assim, aí que a mãe fica louca mesmo de medo, mas explica para nós direitinho, essa cirurgia, às vezes, ela é para corrigir, porque tem cirurgias que é recomendada quase na hora do parto? Isso, bom você tocar nesse assunto também, para a gente esclarecer, ter oportunidade de esclarecer. Então, o acompanhamento pré-natal é fundamental, né? E através dos ultrassons que são realizados, a análise morfológica da criança dentro da barriga da mãe, o indivíduo que faz o exame, ele pode detectar se existe alguma alteração muito significativa no tamanho, na forma do coração, na comunicação entre as diversas câmaras cardíacas. Então, algumas malformações importantes podem ser detectadas já dentro da barriga da mãe. E isso faz com que nós possamos até intervir já dentro da barriga da mãe. Nossa, que interessante, hoje tem como intervir, né? Já tem descrição de alguns procedimentos que são feitos intraútero para tentar corrigir alguma malformação. A maioria das vezes, esse diagnóstico vai alertar o obstetra e alertar o pediatra para que fiquem atentos, que provavelmente essa criança vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica logo nos primeiros momentos de vida, nas primeiras horas de vida. Então, o acompanhamento pré-natal é fundamental para fazer o diagnóstico precoce dessas cardiopatias. Em raras vezes, você vai poder intervir dentro da barriga da mãe, e na maioria das vezes, isso se faz para que o pediatra possa ser alertado, para o obstetra possa ser alertado e a família também. Os pais precisam estar preparados psicologicamente e um suporte de uma infraestrutura adequada que vai receber essa criança para que as primeiras medidas possam ser rapidamente tomadas. Para a gente encerrar essa matéria, doutor João Lucas,
não é um bicho de 7 cabeças também, uma criança nascer cardiopata. Ela pode ter uma vida tranquila, normal, desde que ela tenha assim, o cuidado de ter a visita, ter o cardiologista dela, né, dela não ficar trocando para isso, para aquilo, para que ela tenha aquele cardiologista que saiba realmente quais são as cardiopatias que ela tem para ela ter uma qualidade de vida, não é isso? Isso. Então é importante lembrar a todos que, infelizmente, existem algumas cardiopatias que são gravíssimas e são até incompatíveis com a manutenção da vida, e a criança vai falecer com poucos meses de vida. Mas isso é uma minoria dos casos. A maioria das más formações existe um tratamento e existem cardiopatias que são muito leves, que são compatíveis com uma vida normal, em que o indivíduo só vai fazer o diagnóstico com 30, 40 anos de idade, que passam totalmente desapercebidas na infância, na adolescência. Então, existem diferentes graus de cardiopatia e é importante a população saber que a maioria delas são cardiopatias mais simples, onde vai ser necessário um acompanhamento. Algumas delas se resolvem espontaneamente depois de alguns meses ou alguns anos, e a maioria delas são necessárias intervenções pequenas, não muito agressivas, para corrigir o problema. Vão ser poucas as cardiopatias onde uma intervenção cirúrgica, uma intervenção um pouco mais agressiva vai se fazer necessário para tentar permitir um prolongamento do tempo de vida dessa criança. Então é importante, já desde o nascimento, geralmente o pediatra, através da ausculta cardíaca, através de alguns exames simples como o eletrocardiograma, o ecocardiograma, vai fazer o diagnóstico da cardiopatia e estabelecer o correto tratamento para prolongar a vida da criança e para fornecer uma vida com uma certa qualidade até que o tratamento resolutivo seja instituído.